vamos começar aqui. Neste momento, o debate do motorsport.com, nas mídias sociais, no canal do YouTube, com uma novidade. A Fórmula 1 está para voltar, está chegando a hora, isso é bom demais, esse momento difícil que a gente está passando, ter a volta da Fórmula 1, que ela seja baseada em todas as condições sanitárias sendo atendidas, mas a gente teve uma novidade nas últimas horas sobre um grafismo novo, os gráficos das transmissões da Fórmula 1, a Fórmula 1 muito preocupada para que o público final entenda cada vez mais, compreenda, aumente essa perspectiva de corridas. Nos últimos anos já houve alterações importantes e eu estou aqui com o Carlos para a gente falar sobre isso. Carlos, a gente dá uma olhada em algumas imagens, trabalho do Jonathan Noble, nosso repórter especial de Fórmula 1 do motorsport.com. Tem coisa legal que eu acho que vai vir aí para a gente acompanhar na Fórmula 1, hein, Carlos? Pois é, Felipe, bastante coisa interessante, acho que o público vai gostar bastante e agora a gente vai adiantar já um pouco dessas novidades. Vale citar que elas vão ser implementadas de maneira gradual ao longo da temporada, né? E para a primeira corrida a gente já tem uma novidade muito legal, mas antes, claro, vale citar, desde o começo do trabalho da Liberty Media, a Fórmula 1 já vem investindo em novos grafismos. Na temporada passada, inclusive, a gente fez uma análise sobre os novos gráficos da Fórmula 1. E agora mais novidades, né? Com esse período de isolamento social pela pandemia, a Fórmula 1 teve um tempo aí para trabalhar em novidades. Então eu vou citando as novidades e você e eu a gente vai debatendo conforme as novidades que eu cito. E a primeira delas, claro, é a pontuação sobre performance do carro. Esse é o primeiro gráfico que vai ser introduzido pela Fórmula 1, isso já no GP da Áustria. Vale lembrar, a Fórmula 1 terá o GP da Áustria que abre a temporada 2020 no dia 5 de julho. Ou seja, já está batendo a porta aí a abertura da temporada e basicamente esse gráfico recai sobre uma série de estatísticas de performance relativas ao desempenho do carro, né? Aí a gente fala de potência, ou seja, a unidade de potência propriamente dita, como o motor trabalha em relação àquilo que o piloto está fazendo e vice-versa. Também aderência, né, com base nos pneus moles, macios, duros, enfim, desgastam mais ou menos, e aí como o piloto consegue trabalhar relativamente a isso, e também arrasto, downforce, essas estatísticas de aerodinâmica. Eu acho isso bastante legal porque dá para fazer uma ponderação sobre como o piloto está trabalhando em relação ao carro que ele tem na mão, né? Independentemente de ser uma Ferrari, uma Mercedes ou uma Williams, você consegue analisar as diferentes performances com base em pneu, enfim, arrasto aerodinâmico. E aí, Felipe, queria deixar para você comentar como que o fã pode interpretar esse tipo de novidade que a Fórmula 1 vai trazer já na Áustria. Eu estou muito curioso para saber como isso vai acontecer, Carlos, porque a gente tem esse gráfico que eu mostrei, agora eu reduzi na tela, mas depois eu amplio novamente, mas porque assim, para o público final é óbvio que existe o fã hardcore, o fã que manja de corrida à beça, e tem aquele que acompanha de forma mais avulsa. Eu acho que a Fórmula 1 tem que achar uma solução de compromisso para atender os dois, não pode ser meramente didática, a ponto do fã que realmente tem muita profundidade fala, pô, que saco, isso aí é o beabá do beabá, tipo, tu tá ensinando que a roda é roda, sabe não? Mas assim, eu acho que é legal tentar transformar a Fórmula 1 quase nesse super trunfo. Eu não sei se existe super trunfo para as novas gerações. Você jogou super trunfo, Carlos Costa? Joguei bastante, inclusive de Fórmula 1, mas sabe que eu sou um cara meio anacrônico, né? Então vale contextualizar aí o que é o super trunfo. O Super Trunfo era um jogo de carros e que depois saiu de super-heróis e que tinha, assim, 6 itens. Então, assim, vai pegando velocidade, 0 a 100, né? De 0 a 100 em quantos segundos? Né? Curva, conforto, né, de carro, quando era carro mesmo, da indústria, carro de rua. Então, a gente vê aí nesse gráfico, eu estou colocando o da Ferrari, dando notas, né? O quarto no ranking. Então, assim, eles acharam coeficientes, né? Óbvio que nem todos os gráficos vão ser baseados em estatísticas claras. Eu vou até abrir mais um aqui agora da Red Bull. Olha lá, Car Performance. Tem o Gasly, tem o Hamilton, tem o Verstappen, tem o Bottas e tem o Grosjean. Eu tenho aqui também na minha tela para conseguir ver ainda melhor. Então tem assim, ó, o ranking de performance do carro. Gasly, fastest, 9,5. O Hamilton, 9,4, tomando 10 centésimos do Gasly. O Verstappen está tomando 30 centésimos e está 9,3. Essa arte eu acho ela legal, mas eu acho que quando o cronômetro diz, por exemplo, qualifying,
Qualify, quando o cara passa no primeiro setor e está mais tanto, menos tanto, isso é uma coisa muito óbvia, didática, intuitiva. Não precisa ter muita nota ali. O cara está vendo, entendeu? Mas eu acho que o cronômetro. Exatamente, mas eu acho que quando você consolida 20 pilotos, 20 tempos e dá um ranqueamento depois para todo mundo, fica muito mais fácil do que aquele 0,10, 0,18, 0,23, embora ele seja ótimo e ele vai continuar sendo usado, ter ali um carimbo de uma nota, um ranking, eu achei isso interessante sim. E, bom, vale citar que esse índice de desempenho em relação à performance do carro e vice-versa, ele é tirado, as estatísticas são tiradas com base em 300 sensores que os carros têm na Fórmula 1. E agora eu te faço uma pergunta um pouco capciosa, Felipe. Quem que você acha que vai ficar feio na fita com esses sensores todos e com esse desempenho todo? Lógico, Hamilton é um cara que é reconhecido por ter um bom gerenciamento de corrida, e eu estou me remetendo justamente ao que você falou, que é que isso vai mostrar o pace do piloto em relação ao carro durante uma corrida. O Hamilton, eu acho que é consenso, vai ficar bem. Mas quem que vai ficar mal na fita com isso aí? Grosjean, Lance Stroll? Essa é a pergunta que eu te faço agora. O que eu acho que vai ser engraçado é que isso vai virar meme pra caramba. Você já pensou se o Stroll faz alguma coisa boa assim, ranking Stroll segundo, ranking Hamilton quinto? O que vai ter gente assim, hoje eu tô que nem o Hamilton. Minha segunda-feira está que nem o Hamilton, apanhando do Stroll, entendeu? Então assim, eu acho que a Fórmula 1 precisava disso. Eu acho que os gráficos do ano passado foram bons. A gente fez uma resenha, até você falou, né, uma análise dos gráficos. Eu lembro que quando teve a primeira prova, que mostraram aquela coisa do pit stop, quando o cara para numa hora e ficava um gráfico assim, um atrás do outro, probabilidade, um carro se sobrepondo ao outro, probabilidade de tal cara voltar à frente, né? Eu só achava que eles no começo usavam isso meio mal. Eles puseram, legal, mas aquilo não era acompanhado. O pit stop acontecia... Inclusive, em várias ocasiões não se verificava a previsão, né? Porque tem uma série de variáveis aí. Exatamente, o cara tá ali avaliando, o outro pega um retardatário, daí não sei o que lá, e o pit stop o cara faz besteira. Eles estão ali num cálculo geral, né, de simulador. Aí vai o mecânico e erra, por exemplo, e isso muda completamente. O que eu acho legal você mostrar para o nosso público, que eu vou colocar mais um, deixa eu inverter aqui, deixar o carro maior, ó, mais um grafismo, ó, Car Performance Scores, Hamilton, 5, é o quinto no ranking, deixa eu pôr aqui na tela que foi mais certo. Quinto no ranking, isso, nota, né, uma avaliação, 9 de 10, tempo perdido 0,200, aí tem um handling, né, understeer, vai ter understeer, oversteer, saída de frente, saída de traseira, e eu já vou aproveitar para pôr a outra foto e daí eu vou só mudando. Olha lá, carro, performance dos carros, nas curvas de média velocidade, segundo no ranking, Hamilton, quarto no ranking, Bottas, 9,4 a nota de um, 9,1 de outro, tempo perdido, um perdeu 0,10, o outro perdeu 0,60. Isso eu acho muito legal. Eu quero ver como eles vão administrar isso na corrida. E uma coisa que vai ser legal é narrador. Imagina, né? Galvão Bueno, Luiz Roberto, fora do Brasil, porque o cara tem que narrar o que está acontecendo na pista, aparece informação no dado, e aí? Você simplesmente deixa o gráfico. O Galvão vai deixar isso aí para o Burt, para o Felipe Giafone, não tenho a menor dúvida. Não, sim, mas o que eu acho interessante é, também se tiver muita informação e o cara meramente ficar lendo cartela de tela, é um saco também. O narrador tem que narrar a corrida. Então, assim, vai ser muito interessante ver como cada um vai saber lidar com tudo isso. Mas, Carlos, eu queria que você falasse para a galera um pouco sobre como é que vai ser, porque eles vão lançando em fases, corrida após corrida. Conta pra gente como vai ser isso. Então, esse primeiro gráfico, que é aquele que a gente focou mais até por ser o primeiro, vai ser, como eu disse, lançado no GP da Áustria. Depois a gente tem GP da Inglaterra, que é o GP dos 70 anos da Fórmula 1, né? Vale lembrar, o primeiro GP de mundial da Fórmula 1 foi na Inglaterra, em Silverstone. Então, esse primeiro gráfico que a gente acabou de comentar vai ser já no primeiro GP, no dia 5 de julho, o GP da Áustria, que abre a temporada 2020 da Fórmula 1. Depois, o seguinte, que é um pouco mais básico, acho que até a gente pode comentar de forma mais rápida, como eu disse, vai ser no GP da Inglaterra. Aí depois a gente vai ter no GP da Bélgica e outros na segunda metade da temporada. Eu vou me ater mais a eles no decorrer da conversa. Então vamos para o segundo gráfico, Felipe, que é o gráfico de comparação de velocidade. Eu acho bastante interessante pegar esse gráfico de comparação, porque ele vai ter dados desde a temporada 1983 da Fórmula 1. O Felipe está mostrando ainda o primeiro gráfico, que é o do GP da Áustria, mas o segundo gráfico, que vai ser a partir do GP da Inglaterra, ou seja, daqui a algumas semanas... Esse eles já soltaram? Esse aqui eu acho que eu não tô com ele na mão, Carlão.
soltaram. Como eles vão divulgar ao longo da temporada, Tá. eles soltaram com bastante detalhamento as artes do primeiro gráfico. Isso. Ao longo da temporada, eles vão soltar mais detalhes sobre os outros gráficos, e o segundo é justamente a comparação de velocidades médias. Ou seja, desde a temporada de 1983, aliás, a que marcou o bicampeonato de Nelson Piquet, a gente vai ter estatísticas comparativas. Pô, quem que foi mais rápido no retão de Monza, desde 1983? Isso vai ser muito legal, acho que não é nem tanto pela questão estatística, mas pela comparação mais lúdica entre motores, os motores turbo daquela época, tudo isso. Queria que você deixasse aí o teu comentário, Felipe, relativamente a que circuito e que zona que você quer ver comparações. Eu, por exemplo, cito Monza, porque, pô, muda circuito de alta velocidade, tradicionalíssimo na Fórmula 1, tá? Desde o começo da categoria. Tem que ver como é que eles vão fazer isso comparativamente em termos de circuitos que não estavam na Fórmula 1 há alguns anos atrás, mas enfim, acho que vai ser bastante legal fazer essa comparação de épocas. E carros rápidos, a gente sabe que em reta a gente sempre teve na Fórmula 1. Exato, eu acho que isso vai ser muito legal, cara. E no Brasil, que a gente tem essa coisa de não ter um brasileiro hoje, e tem muita gente que gosta dessa memorabilia das pistas, sabe? Monza, você citou, Pisonia, teve, eu não sei se tem ainda, mas teve por muitos anos o recorde de velocidade na reta de Monza. Então você aparece assim, sei lá, Verstappen, tanto Pisonia, por exemplo, ou Montoya, que a Williams era muito rápida lá. Então, você citou Monza, eu acho que Monza vai ser muito legal. Esse comparativo, já pensou? Bota lá, sabe, comparação com Verstappen, Leclerc, Hamilton com Senna, Piquet, sabe, a partir de 83. Isso eu acho que é um tiraço, cara. Eu acho que é um tiraço, porque o pessoal tá falando da Eau Rouge, final ali da reta. Essa é boa. Pô, desceu, ele fez a primeira curva, aí vem o Rouge, Radion e lá no final. Pô, também vai ser show de bola. McLaren no Senna 88 contra Hamilton 2020. Cara, isso eu achei um golaço. Quero ver como é que vai ser. Mas, putz, eu acho reta oposta Interlagos, sabe assim? Então, assim, ou mesmo a reta dos boxes, depois da subida. Então, esse eu achei um golaço mesmo. Eles citaram aí o Rouge, eu citei Monza, algum outro circuito, Felipe, esteja curioso para ver esse negócio das velocidades, porque circuito de alta é onde eu acho que isso vai ficar mais legal, né? Sim, exatamente, porque a comparação que eles anunciaram é de reta, né? Não vai ter assim uma comparação de curva, que aí daria uma diferença abissal, porque é aí que a Fórmula 1 hoje em dia é implacável com o tempo passado. Não sei se eles fizeram porque não fizeram porque de repente nem tinha medição no passado em curva. Vai ter depois, só que relativamente ao próprio circuito, não relativamente à história. Ah, não, sim, entendi. É o terceiro gráfico. Então como que é? Já manda aí. Com esse panorama histórico, só para concluir, vai ser esse gráfico do GP da Inglaterra, em Silverstone, e depois, a partir do GP da Bélgica, a gente vai ter um terceiro gráfico, que vai ser uma comparação em curvas de alta e baixa, ou seja, eles vão se focar nisso para a gente conseguir ter uma leitura de como cada piloto, de cada equipe, enfim, e nas comparações entre os próprios companheiros de equipe, né, como eles lidam com as curvas de alta e baixa, e isso é bastante interessante para a gente ver também estilo de pilotagem e adaptação de cada carro ao circuito, porque, por exemplo, muito se fala que a Ferrari é muito boa de reta, e de fato enquanto a Mercedes é um carro equilibrado, já a Red Bull, pelo menos tradicionalmente, é um carro muito bom em curvas de baixa. Vai dar para tirar a prova disso de maneira clara e ainda por cima com a comparação entre os companheiros de equipe. Aí eu te pergunto, quem que vai sair bem entre Leclerc e Vettel, já que o Vettel está deixando a Ferrari meio que no fim, ali pelo fundo, pela porta dos fundos, ou até mesmo o Bottas. Será que o Bottas vai conseguir superar o Hamilton em alguma estatística? Essa é uma questão que vai ser legal de ver, porque às vezes o cara consegue, em todos os circuitos, tirar velocidade em curvas de baixa melhor, mas no fim das contas, no cronômetro, acaba não conseguindo. Vai dar para pegar essas nuances dos pilotos e das equipes, né? Então, sobre isso, eu acho que vai ser muito interessante, cara, porque isso vai dar um componente. Imagina agora o cardápio completo. Acaba a corrida, um piloto fala A, o outro piloto fala B, aí tem os gráficos e a gente vai poder falar, mas o gráfico disse, senhor Vettel, que o Leclerc estava mais rápido por causa disso, daquilo. Então eu acho que isso vai trazer um componente a mais, até nas discussões de boteco da Fórmula 1, para gente, porque vai ser um negócio que talvez, vamos supor que durante a corrida seja tanta coisa que não fique tão claro. Mas quando acabar, isso vai estar disponível, de repente, em mídias sociais e tudo mais. A Fórmula, eu, se fosse a Fórmula 1,
eu faria muito disso em mídias sociais também, porque também se jogar, vomitar mil coisas na tela, não fica legal. Assim, eu acho que também é legal mas com certeza eles vão fazer um compiladão depois, porque é justamente isso que você falou, na conversa de bar vai ser o que os caras vão falar. Pô, o cara vai ficar com o celular, ó, dá uma olhada aqui, não sei o quê. Então, eu acho que isso é muito interessante para esse tipo de discussão, porque daí a gente vai ter a declaração do cara, o chefe de equipe, e essa avaliação estatística mais digerida para o público final, uma telemetria quase versão kids, sabe, menu kids. Então, assim, eu acho que isso vai ser muito interessante, cara. Eu estou realmente animado. Tem mais coisa que eles vão soltar, Carlão? Tem mais coisas, mas antes queria registrar aqui o comentário do Léo Zerbinato relativamente à competitividade que isso vai trazer entre as equipes, né? Porque a telemetria de cada equipe, os chefes, os diretores, enfim, os engenheiros têm. Mas vai ficar flagrante ali, inclusive meio que real time, como cada equipe consegue se comportar, ou seja, a competitividade vai aumentar bastante. E, bom, a gente tem mais novidades, só registrando aqui, fazendo o apanhado geral até agora. Primeiro, o GP da Áustria, já a primeira corrida da Fórmula 1, aquele gráfico de comparação de desempenho por performance do carro, né, que a gente já citou, que o Felipe bota na tela aí agora. Depois, no GP da Inglaterra, o GP de 70 anos da Fórmula 1, a comparação de velocidades com dados desde a temporada 1983, que vai dar um panorama bastante legal de comparação histórica aí. A partir do GP da Bélgica, esses gráficos de velocidade em curvas de alta e baixa, a gente vai conseguir tirar aí uma comparação muito boa, principalmente entre companheiros de equipe, eu acho. E na segunda metade da temporada, a Fórmula 1 e a Amazon Web Service, que é quem está provendo esse serviço, vão estar colocando aí mais 3 novidades, 3 gráficos. O primeiro deles, é com notas para as habilidades de cada piloto. Ou seja, eles vão pegar aí essas estatísticas e vão dar uma nota, vamos supor, para o Hamilton em curvas de alta, ou uma nota para o Bottas em curvas de baixa. Enfim, para todos os pilotos do grid. Aí a gente entra, faz um paralelo aí com a questão do game da F1, que a gente discutiu no podcast, você discutiu com o Gustavo Faldon, nosso colega da ESPN, no último vídeo. Será que vai gerar polêmica essa questão das notas em curvas de alta, baixa, enfim? Como é que você acha que vai ficar essa questão, tendo em vista justamente aquela cornetada que o Leclerc deu nos ratings do Game F1 2020? Olha, se não tivesse, se as notas dos games tivessem saído há 2 meses e a Fórmula 1 anunciado agora, eu teria dito que eles criaram isso em função da repercussão dos games. Mas, mas foi tão perto que seria muito em cima. É muito em cima, não teria. Mas assim, eu acho que vai dar discussão, e eu acho que é importante eles fazerem essas notas, porque a gente debate muito isso. Performance de pneu, eu também acho que devia ter uma avaliação detalhada, do tipo assim, mas aí não para o piloto, para o carro, fazer assim, pegar as 10 equipes, os 10 carros, pneu hipermacio, nota, quem costuma funcionar melhor, por não sei o quem está trabalhando melhor. Por quê? Porque trabalha melhor com tal temperatura. Se a Fórmula 1 começa a mastigar isso, que hoje é algo individual, a gente tem que fazer, o motorsport.com tem que fazer isoladamente, a Renault tem que fazer isoladamente, a Ferrari tem que fazer isoladamente, a BBC tem que fazer, cada um no seu quadrado. Cara, se ela manda meio pronto, isso assim, para o público, não estou falando para a gente, não é que a gente quer ser preguiçoso, é nosso trabalho. Ela até está concorrendo com a gente, é ruim, porque daí ela vai montar um negócio tão animal que a gente vai ter que também melhorar e tudo mais. Mas assim, ela fazendo isso, eu acho que vai trazer uma perspectiva, é isso que eu te falei, de boteco, de super trunfo, de videogame, que é importante principalmente para as novas gerações. Eu acho que ela está fazendo isso não é para falar com meu pai, é para falar de repente daqui a 10 anos com meu filho. Então assim, com a geração de 18 anos, de 20 anos, que de repente nem curte tanto corrida, mas vai olhar assim e falar, esse Stroll 9.1 e esse não sei quem 9.6, pô, que legal. Eu acho isso importante, estava faltando isso. Eu acho que é uma tentativa de resgatar públicos que se desapegaram e trazer público novo. E é uma coisa que, como você falou, não é banal ao ponto de que o fã antigo vai achar chato. É um negócio que vai agregar para todo mundo, principalmente para o público novo. Tem gente comentando a questão dos pneus aqui. Esse quarto gráfico que eu citei, que vai ser introduzido na segunda metade da temporada, ele vai ter todas essas discriminações, gerenciamento de pneu. Eu vou até citar aqui o que a própria Fórmula 1 divulgou em relação a isso. O gráfico com notas para as habilidades dos pilotos tem como objetivo identificar o melhor piloto no geral, ao analisar variáveis como classificação, largada, ritmo de corrida,
gerenciamento de pneus e estilo de ultrapassagem barra defesa aos ataques adversários. Ou seja, eles vão ter um panorama grande aí em relação a vários fatores das corridas. Eu acho que isso vai ser muito interessante. Por exemplo, eu lembro, no caso da Fórmula 1 não me lembro tanto, mas na temporada passada na MotoGP, a gente, inclusive o Motorsport.com Espanha, fez um gráfico sobre as posições que o Maverick Viñales perdia em largadas, que eram infinidade, assim. A gente vai ter isso pela própria Fórmula 1, durante a própria corrida, com os pilotos. Pô, isso vai ser muito legal. Nesse sentido, Felipe, quem que vai ser o patinho feio das largadas aí? Pô, essa é cara, um cara que já teve muito problema com largada é o próprio Verstappen, né? O Verstappen é um cara que já teve problema com largada. Inclusive no GP da Áustria, né? E ganhou, exatamente. O cara faz lá uma lambança, larga mal e de repente começa a arrebentar. A gente viu a própria prova da Bélgica, que ele bate, ele larga meio bem bolado, vai meio amassado. Então, de repente, o que eu acho legal desses gráficos é que eles vão colocar algum brilho em piloto que está atrás. A gente vai ver alguma coisa, sei lá, isso é, por exemplo, Magnussen é o cara que mais ganha posição na corrida. Uma coisa que sai pela urina, que ninguém nota, e vai, de repente, dar uma mexida na imagem imaculada de alguns pilotos ali na frente, entendeu? Então, acho que isso é um componente extra. Se você citou, respondendo a sua pergunta, me veio na cabeça o Verstappen. De repente sai alguma coisa do Verstappen não sendo um cara bom de largada. O que tem uma certa lógica em termos de pitaco, né? O Ricardo, por exemplo, um piloto, pelo menos na época de Red Bull, mais consistente nesse sentido. E aí, você citou essa questão da comparação de alguma coisa que sai pela culatra por ser um piloto de meio de grid, a gente entra muito no quinto dos 6 gráficos que a Fórmula 1 vai lançar. Ele é justamente um panorama grande sobre o desempenho do carro e do piloto ao longo da temporada. Ou seja, ele vai meio que unir todos esses gráficos, em especial o primeiro, o terceiro e o quarto, numa perspectiva de temporada. Isso, claro, já mais para frente, no final da temporada, até para eles terem uma amostragem boa, que é o quanto o piloto evoluiu na estatística X, por exemplo, largada. Se o Verstappen começar a largar mal pra caramba na temporada, no começo da temporada, e evoluir até o final, a Fórmula 1 vai trazer isso pra gente. Eu acho que isso vai ser bastante interessante de ver em relação às competições internas, né? Porque, claro, às vezes tem um piloto que começa a temporada mal e vai retomando ao longo do ano. A gente viu isso, inclusive, com o Hamilton no ano passado. Claro, não começou mal, mas começou meio que tomando pau do Bottas. O Bottas deu aquela empolgada nas primeiras corridas de 2019. No fim das contas, o Hamilton deu uma retomada tão retumbante que mal se falava do Bottas. Inclusive, a gente discutiu isso em podcast, se o Verstappen não terminaria como vice-campeão. Mas eu acho que vai ser bastante legal interpretar isso numa ótica de temporada, né? Quem é que você acha que vai começar mal e terminar bem, ou vice-versa? Não sei, o próprio Verstappen, se começar a errar muito. Algum pitaco teu nesse sentido, Felipe? Nesse sentido, é que nessa temporada as mudanças ainda não aconteceram no mercado de pilotos, né? Então, por exemplo, não dá para falar do Sainz da Ferrari, porque isso é 2021. Sim. Pode ser o Albon, né, que agora vai começar do zero, né, uma temporada inteira lá do Verstappen, e eu não consigo imaginar ele ganhando do Verstappen em curto prazo, embora eu ache que ele pode encher o saco do Verstappen. Mas o que eu acho que também é interessante nesse gráfico, vai ser curioso se as notas mostrarem pilotos próximos do companheiro, ou até melhores, que a classificação do campeonato eventualmente não mostra. Por exemplo, esse é o tipo de coisa que ordens de equipe não aparece no gráfico, não vai aparecer, porque você está avaliando. Tem um caso bastante emblemático que eu acho que entraria muito nisso que você está falando. George Russell versus Robert Kubica em 2019. O Kubica fez 1 ponto e o Russell não fez nenhum. Mas a gente sabe que o Russell foi muito melhor na temporada. Exato. Isso que eu acho interessante, porque assim, a gente está vendo, inclusive nas minhas entrevistas em lives, muitos pilotos às vezes defendendo, não, porque eu fui mais rápido, e assim, o público mesmo fala, não, peraí, mas não foi mais rápido. Eu acho que esse gráfico, eu não acho que ele vai ser a caixa preta da Fórmula 1, sabe, assim, para dar segredos escondidos, mas talvez pegue um gap de classificação assim e faça assim, ou um gap que esteja assim e faça assim, algumas curiosidades. Tipo assim, a gente começa. Ou mesmo que não, ou mesmo que o Bottas continue perdendo no Hamilton, mas vai ser interessante a gente saber que em curva de baixo ele é melhor. Pô, olha que legal. Uhum. Ele perde do Hamilton, então a pau do Hamilton, mas em curva de baixo ele é melhor. Então, assim, que é uma coisa que a gente hoje avalia muito macro.
E eu acho que esses gráficos podem ter o serviço da gente ver o micro, as mil Isso vezes... me lembra muito o que o Rubinho te disse na live que você fez com ele, que o Schumacher em curvas de alta ele era um monstro, mas nas curvas de baixo o Rubinho se garantia e matava no peito contra o próprio Schumacher. Ou seja, sempre vai dar para ver que o piloto, por melhor que seja, tem algo ainda a se desenvolver, né? Porque outro dia eu fiz uma live, não sei com quem, eu brinquei isso, que eu comparo o Fórmula 1 piloto com o Ricardo Penteado, meio como um lutador de MMA. O cara tem que saber judô, taekwondo, jiu-jitsu, boxe, e assim, mas o resultado final, ele mostra o atleta, o piloto superstar. Talvez esses gráficos deixem a gente claro quem é o melhor no judô e quem é o melhor no boxe, entendeu? Ou quem é o melhor em tudo. Então, mas vai ser curioso, porque assim, no fundo, o que manda é a classificação. Se sair no fim do ano, que no ranking geral, o Hamilton é terceiro e ele for hepta no fim de 2020, tipo, a Fórmula 1 tem até que tomar cuidado para essa coisa não virar, é isso aí. Eu brinco com aquele perfil Olé Brasil, sabe assim, que manda umas coisas. A Fórmula 1 não pode virar isso com esses gráficos, assim, tipo, hashtag viva Romarinho, sabe assim? Então Mas vai ser legal para fazer meio que um pound for pound dos pilotos. Os pilotos do top 3 do Mundial de Construtores, os pilotos do piloto intermediário e os pilotos da Williams, vamos supor. Pode falar. Não, era isso, eu ia só concordar. Essa da Williams vai ser complicado, porque a gente não tem nenhuma equipe, pelo menos a priori, tão mal quanto a Williams. Esperamos que a Williams melhore, mas enfim, isso é uma discussão para outro debate, né? E agora a gente vai para o sexto dos 6 gráficos, que é o último, né, desses todos que a Fórmula 1 vai lançar ao longo da temporada. Como eu disse, esses últimos 3 vão ser lançados só na segunda metade. Então, esse último vai ser bastante polêmico. É um gráfico com previsões para as posições de classificação e corrida de cada piloto. Ou seja, já na parte final da temporada eles vão ter uma amostragem tal que eles vão fazer uma previsão para cada GP, tanto para classificação quanto para corrida. Acho que vai dar para fazer meio que um bolão aí do quanto que esses gráficos da Fórmula 1 vão acertar, né? Pô, mas eu não duvido que se bobear eles fazem isso pensando nisso aí. Em gente que joga bolão amador, eu jogo bolão amador. O que é correto, inclusive. Gente que joga bolão amador ou gente que faz aposta. Então, assim, virar meio que um guia. Imagina a procura, se isso for... Eu não estou nem dizendo que a Fórmula 1 está alimentando ilegalidades, até porque em muitos lugares apostas são permitidas. Mas, assim, se eles levarem em conta... Cara, porque é isso que eu falo. Imagina ele vai ter uma corrida, sei lá. É que esse ano o calendário está muito bagunçado, mas vamos pegar um calendário tradicional. GP de Spa, que teve curva de média, alta, vamos supor que eles emparelhem com Barcelona, por exemplo. E aí eles justificam isso em função dos pneus, que de repente são os mesmos pneus de tal corrida, onde tal equipe... Se eles fizerem um negócio bem completo, porque eu não posso imaginar a Fórmula 1 querer fazer esse tipo de coisa e meter 3 malucos numa salinha dando pitaco de tipo, vamos reunir nós 5 amigos de faculdade e ficar assim, não, se eles fizerem isso tudo muito, né, tipo um simulador ali que eles jogam e eles devem ter tudo isso, porque você vê que o Ricardo Penteado, quando falou da Fórmula 1, ele conta todos os simuladores, as previsões, isso aí os caras já têm mais ou menos. Eles só vão tentar, a Fórmula 1 só vai querer ser a 11ª equipe a serviço do público. Se ela fizer isso, um golaço, cara, golaço. E certamente vai engajar, né? Porque muitos desses dados as equipes não divulgam, até por uma questão de competitividade, de pega interno, por Mundial de Construtores, por Mundial de Pilotos. Então, só recapitulando, Felipe, os 6 gráficos. Primeiro, no GP da Áustria, já na abertura da temporada, esse gráfico por desempenho relativo à performance do carro, né? Que chamam de pontuação sobre a performance do carro. Esse que você está colocando na tela aí. Depois a segunda corrida em Silverstone, segundo gráfico, já no GP da Inglaterra, em Silverstone, GP de 70 anos da Fórmula 1, a gente vai ter aquele gráfico histórico, comparativo histórico, com dados de velocidade máxima desde a temporada de 1983, bastante legal. Então aí a gente vai para o GP da Bélgica, que quando vai ser lançado, teoricamente, o terceiro gráfico, que é esse de comparação de velocidades de curvas de alta e de baixa. Vai dar para ter um panorama bom dos embates internos das equipes. E aí, na segunda metade da temporada, ainda sem data específica, sem GP específico, vem aqueles 3 gráficos que eu falei. Primeiro com as notas para as habilidades dos pilotos, que vai dar o que falar, com certeza vai dar polêmica e com certeza vai ter
fã de piloto criticando ou elogiando muito. O segundo sobre o desenvolvimento do carro e da equipe, que vai dar um panorama mais sobre o desenvolvimento mesmo ao longo da temporada, né? Qual carro ficou pior, qual piloto ficou melhor, enfim. E também o último, com as previsões de classificação e de corrida, que eu acho que vai gerar vários bolões pelo Brasil e pelo mundo. E para encerrar, Felipe, eu cito aqui uma frase do engenheiro-chefe da Fórmula 1, Rob Smedley, né, que trabalhou na Ferrari, trabalhou na Williams, inclusive muito relacionado ao Felipe Massa, né? Ele que agora está na Fórmula 1, depois de ser da Williams, perdão. Ele citou o seguinte relativamente a essas novidades, ó. Essas visões sobre a Fórmula 1 que estamos desenvolvendo trazem os fãs mais próximos de uma pista do que jamais estiveram e revelam histórias que não eram contadas a partir do pit. Ou seja, é justamente aquilo que você falou, né? Isso vai aproximar muito o público novo e também vai agradar aquele fã mais antigo, mais conservador, que acompanha a Fórmula 1 faz 20, 30 anos. Não, eu apoio total, fico ansioso para saber algumas coisas. Como vão usar todos esses recursos nas transmissões? 2, eu se fosse eles gastaria isso muito em treino livre também, porque assim, eu sei que treino livre não dá para comparar naquela corrida, mas assim, algumas coisas de história, muito embora o grande público não assista tanto treino livre quanto quali e corrida. Mas é até para dar um extra pro treino livre, pô, né? Porque é meio... Sem dúvida, porque daí aí na transmissão dá para virar um botecão, quase um programa e não uma narração de debate e tudo mais. Fico curioso para ver como isso vai ser usado em quali e corrida, como os narradores brasileiros e internacionais vão administrar tudo isso, a ação em pista, a estratégia, pit stop e informações. Acho que a tela não pode ser ficar poluidaça o tempo inteiro. O pessoal está perguntando onde vai ter isso. Isso é geral, é a geração da transmissão, não é um recurso da Globo, não é um recurso do Sport TV da BBC. A Fórmula 1 vai gerar isso para todo mundo que transmitir. Então todo mundo que transmite vai ter isso aí ao mesmo tempo. Acho que isso em mídias sociais vai ser fantástico e acho que isso vai abrir uma gama natural, inegável, que a gente, quando for ter o nosso debate no podcast do motorsport.com, no YouTube, nas mídias sociais, a gente vai usar isso aí, entendeu? Ou para dar risada, que é o que eu falo. Se um piloto fizer uma besteira na corrida e a nota dele for ótima, ele vai falar, negão, olha isso aqui, pô, tá de sacanagem. Então, assim, eu acho que isso é uma coisa bem interessante para a gente ver no futuro. Bom, é isso aí, Felipe. Eu concordo plenamente, acho que são boas novidades, só quero ver se eles vão fazer umas cagadas que nem eles fizeram com os gráficos do ano passado, mas isso faz parte do processo também, e eu acho que essa é uma temporada justamente de experimentar coisas novas, tendo em vista a natureza inédita dela, e também é um negócio que já dá um hype, um buzz para a abertura da Fórmula 1, né? A gente vai ficar curioso aí para ver como esses gráficos vão ser implementados. Bom, com isso eu me despeço, você encerra por aí. Queria deixar um abraço para o pessoal que nos assistiu e um abraço para você, Felipe, até mais. Valeu, um abração, Carlos, para todo mundo ficar ligado no nosso podcast, nas matérias que a gente faz, nos debates aqui no Instagram, nas mídias sociais e o nosso canal no YouTube. Esperamos vocês em todas essas plataformas. Tchau, tchau, e a temporada vai começar.